Muito bem, continuamos. Eu tenho uma pergunta. Capês, a última vez, né? Pelo menos no ano passado, você estava num outro chapéu do Procon. Eu tenho uma visão bastante... eu gosto muito do seu trabalho, mas uma visão divergente em relação a Procon ou essas interferências. O governo federal fez aquele negócio do consignado. Eles colocaram um teto que sumiu. Aí os bancos falaram, bom, se é para emprestar por 1,7, eu não tenho interesse. E agora estão revendo. O que você acha sobre taxa de juros para o consumidor? Você acha que alguma regulação pode ser eficiente, assim, na sua experiência? Olha, Sam, em primeiro lugar, o Procon, na verdade, dá a impressão que ele é contra as empresas e o livre comércio. Não, o Procon procura defender o consumidor e ele está colaborando para a desjudicialização. Nós recebemos 4 milhões de reclamações no tempo que eu estava lá. 80% foi resolvido num acordo. Isso diminuiu um custo muito grande. E para você ter uma ideia, nós fizemos o Procon racial, que combate o racismo nas relações de consumo, com apoio das empresas de associação comercial. Mas o que eu digo contra é quando o Procon sinaliza tabelamentos. Não. Isso acontece. Isso acontece na Sim, história. sou totalmente contra tabelamento de preço, é proibido pela nossa Constituição, mas nós tivemos um problema muito específico. Eu tive um azar na minha época, sem plena pandemia. Então você tinha uma diarista que entrava no supermercado com R$30, o saco de arroz de 5 quilos estava 35. Então, claro, é contra os nossos princípios, eu sou um liberal convicto, sou contra qualquer tipo de tabelamento, mas tínhamos que tomar alguma providência. Agora, com relação a juros, que eu estou vendo aqui, qualquer controle artificial da taxa de juros, qualquer controle heterodoxo, com certeza vai causar inflação, perda do poder aquisitivo da população. Nós estamos falando, Emílio, os Estados Unidos. Sabe qual é o déficit dos Estados Unidos? O Sam sabe. É mais de 30 trilhões de dólares. Os caras estão em recessão. Vão entrar em default. Então, os juros estão subindo lá. Como é que você espera, essa turma do esperneio, a turma do palanque, que o presidente do Banco Central vai mudar os juros artificialmente? Não dá. Mas você sabe que aqui tem a carreta furacão, né? Exatamente. Esse é o problema. A carreta furacão custa muito caro. Tem uma galera. Se ninguém acreditava na carreta, só a gente ficou aqui 3 meses falando a carreta. 10 anos falando. Os irresponsáveis. Agora você vê, né? Você vê também, Sami, eu estava vendo ontem, a inflação também está... Grande problema, Espanha... Portugal. Espanha fez o quê? Ele abaixou o IVA, que é o imposto. Porque ele falou, não, vou baixar o IVA, vai. Sim. Não resolveu. Inflação é um negócio difícil. Inflação é aquilo que você falou, que é o alcoólatra, né? Eu até te mandei um vídeo. Isso é muito conhecido em economia. Fala, olha, imprimir dinheiro, dar incentivos, que é mais ou menos o que estão fazendo. Você gasta um monte, ele tem o mesmo efeito do álcool. Você vai numa festa, quando você começa a beber... E aí eu tô falando de beber muito. A primeira consequência é boa, você fica feliz. E é igual quando você injeta dinheiro. O resultado no curto prazo é bom. Mas depois vem todas as consequências. E o contrário também é verdade. Quando você para de beber, você fala, não, minha vida não tem sentido. Tá sem graça. Tá sem graça. Mas no longo prazo você vê que você vive melhor. E é a mesma coisa quando você começa a controlar a inflação. E tem uma frase, essa assim, é do Gustavo Franco, que fala assim, olha, país que já teve inflação alta não pode nem brincar com inflação moderada. Ele fala que é igual beber, voltar a dar poucos goles para ex-alcoólatra. É que o cara mais jovem não viveu a época do Sarnica, né? Puta, você lembra? A hiperinflação, 80% ao mês. Ao mês. Negócio terrível. Inflação. Negócio terrível. Que tá na Argentina, sim. Na Argentina tá. Então, passou de 100 já. Então, agora você imagine, o que você acha que aconteceria se o Banco Central baixasse a taxa para 7% em vez de 13,5%? Desabastecimento. A única maneira de baixar a taxa de juros é que o governo não quer. Reduzir despesa. Exatamente. Gastar menos do que arrecada. Exatamente. Falando do governo... Então, mas você não acha que uma hora... Porque é o seguinte, o calango, você querendo ou não, ele tá com a bigorna no colo. Sim. A bigorna da realidade tá no calango. Pesando cada vez mais. Ele tá com a bigorna, ele já tá não sei o que, tá no colo dele. Você acha que ele vai mudar uma... Porque ele tá...
sei lá, ele é meio esquisito, né? Essas coisas que ele tá falando de... Até a turma, os cara. livros não servem pra nada. É Sim. meio um... Sabe, meio um guru, Quem uma tá coisa... do lado dele não tá entendendo o que ele tá falando. Do que? Não, não, do Lula, não. ele tá falando coisa Eu que eu tô acho que uma falando hora aqui. tem que cair a ficha. Não é possível, não é possível que a gente vai ficar nessa que não tem um plano fiscal, cara. Sim. Já é 100 dias, não tem um plano, não tem e nada. o PT fica falando assim, não, juros altos são bons para os bancos. A gente acabou de ver nos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank, o SVB, quebrou por alta de juros. Então, quer dizer, não existe essa lógica que banco ganha com juros altos. O banco ganha sempre. Pô, sempre vai ganhar. Mas não. Então, quer dizer, eles vão com uma narrativa para tentar o que você falou bem, Emília. Você tenta achar inimigos, ainda que imaginários, porque nunca é culpa sua. Sempre é culpa. Tá, mas agora, de olha o terceiros. primeiro mandato do Lula, 2003, 4, 5, 6. Ele prestigiava a autonomia do Banco Central, falava coisas que muitas vezes contrariavam as expectativas da população e conduzia a economia. Eu estou sentindo ele inseguro, vingativo e querendo... e não desceu do palanque ainda, está querendo agradar todo mundo. Ele fez uma frente ampla para poder se eleger, ele não sabe qual frente ouvir. E está muito refém ainda que ele tenha prestigiado o Haddad corretamente nessa questão, ele está muito refém dessa ala radical e irresponsável do PT, que quer que ele pratique toda sorte de benesses que depois vão quebrar o país lá na frente. Então, acabar com o teto constitucional. O teto. Mas já vamos dar pedalada, Já né? foi uma temeridade. Agora, o que é esse arcabouço fiscal? Para que arcabouço fiscal? É simples. Não gasta mais do que você arrecada. Vão criar uma regra complicada, difícil de entender, para gastar mais e ninguém perceber. E do orçamento querem tirar o reajuste do salário mínimo, que eu falei hoje, e isso pode fechar 120 bilhões o déficit. Mas, de novo, são camuflagens, são maquiagens. Pra parecer que tá tudo legal. Já está separado 23 bi pros prefeitos lá para fazer a tributária. Já separaram lá, já está separado, já recebi informações. Das emendas? Pois é. Não emenda isso. E Demandas a parlamentares. comitiva da China? Já. Essa vai que vai. Comitiva da China vai que vai. Lá tem Retorno de como Jedi. vai? Turma vai lá, vai. Quem tá indo junto. Mas lá é o carreta First Class. First Não class. é o carreta... É o retorno de Jedi. Viagem gostosa. Viagem gostosa. Você viu quem vai lá? Sim. Os irmãos. Claro. É. Os irmãos Dá pra Carninha. viajar. Aí vai ter picanha. Isso. Os irmãos churrasco. Vai ter Vamos picanha no levar avião.